A gente te conta que saiu do forno uma nova pesquisa de opinião, divulgada desta vez pelo Instituto Ipsos-IPEC, que aponta a desaprovação do governo Lula voltando aí a subir. A pesquisa mostra que 51% dos entrevistados não aprovam a gestão do governo federal. Quem acompanha a transmissão pelo YouTube está vendo, inclusive, aí os recortes das pesquisas, tá? Então, agora, 51% dizem que o governo vai muito mal, desaprovam a gestão. Na pesquisa anterior do mesmo instituto, em dezembro, esse índice era de 46%, ou seja, subiu. Em relação à avaliação do governo, 41% avaliaram como ruim ou péssima lá em dezembro, isso era 34%, enquanto 30% avaliam como regular e 27% acreditam que é boa ou ótima. Na avaliação da cientista política Carolina Roiden, os altos índices de desaprovação do governo Lula estão relacionados principalmente à escalada da inflação. Ele provavelmente está relacionado ao aumento do preço dos alimentos. Nós tivemos uma inflação bastante elevada em alguns alimentos que são fundamentais na alimentação do brasileiro, como o café. A gente teve uma inflação de 66% nos últimos 12 meses, da carne de 22%, do ovo 11%. Então, essa inflação elevada que pesa sobre o bolso e o dia a dia dos brasileiros, né, na hora de fazer compra no mercado, isso certamente está impactando nesse aumento da reprovação do governo. Bom, tá aí, portanto, a avaliação, né, da especialista a respeito dessa questão de reprovação, e essa pesquisa também mostrou ali a confiança dos eleitores em relação ao presidente da República. 58% dos entrevistados dizem que não confiam no presidente, enquanto 40% confiam. Não sabem ou não opinaram, soma 2%. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores em 131 municípios entre 7 e 11 de março. Margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos e o nível de confiança de 95%. Pesquisa é recorte de momento, mas é também recorte de uma certa realidade, né? Mais uma vem trazendo que o governo vai mal das pernas, a interpretação dentro desse nicho que acabou sendo pesquisado pelo perfil da pesquisa, pelos municípios que foram abordados aí, e o governo tem um entendimento que parece que está blindado em relação às pesquisas ruins, né? Você não percebe ali movimentos do governo no sentido de entender ali as demandas, os apontamentos que surgem dessas pesquisas. O motivo é um só, né? A gente contou em primeira mão aqui para a audiência da Jovem Pan News que o governo, de olho nessa movimentação, fez trackings internos, fez pesquisas internas e conta ali com outros resultados. O governo entende que vai bem, obrigada. Essa é a leitura do governo. Entende que esses recortes de pesquisas, e aqui eu não estou falando especificamente de uma ou de outra, mas todas que estão saindo aí nos últimos tempos, né? Tem ali um viés de quem pediu ou para que pediu, entendem que não demonstra de fato ali uma extração da realidade em relação ao que acontece no governo. Aponta em índices como crescimento de emprego, aponta em índices com a questão do PIB, crescimento da economia, até o próprio Lula chegou a falar ali nos 3%, né, em discursos recentes aí do Brasil. Mas é preciso dizer que a economia, quando baseia ali esses dados, inclusive foi a leitura que a gente ouviu agora, nesse momento, sobre a explicação para esse resultado ruim, mais um que aparece, ela nem sempre é medida pelos índices maiores, né? Lembra da Maria Conceição Tavares que dizia que as pessoas não comem PIB? Então, nem sempre você tem o PIB sendo ali o parâmetro exatamente das pessoas para percepção, para nós, né, brasileiros comuns, não somos economistas, não fazemos negócios internacionais ali, em relação a essa questão de como anda a situação do governo.
De qualquer maneira, é uma tese que a gente vai ter um resultado talvez bem sucedido, porque política, né, as coisas são como marolas, ou reforçando aqui inclusive um discurso do Lula e ondas, né? Pode ser uma fase ruim, como o governo entende, e isso depois será superado, ou pode ser que não, seja um tsunami. A aposta do governo é de que as coisas vão bem, e a gente vai descobrir o que pensa o brasileiro de verdade muito em breve sobre o governo. A gente tem até um exemplo, Rafa, bem claro dessa posição do governo de achar que as coisas estão bastante tranquilas, na verdade, é um alarde tudo que tem sido informado, ventilado, né? Com a entrevista que foi dada hoje, a fala, na verdade, que o Lula fez no Palanque, num evento em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele foi lá entregar umas ambulâncias e aí, basicamente, o que ele disse foi: a gente tem que encontrar o ladrão que passou a mão no direito de comer ovo do brasileiro. Eu vou abrir aspas para o que foi que ele disse. Alguns dizem para mim, é porque aumentou a exportação, porque o dólar está caro. Não. Tudo bem que o cara vai exportar, vai ganhar mais, mas o que ficou aqui não tem que subir de preço. Nós só exportamos 0,9%, é menos de 1% dos 59 bilhões de ovos. Por que subiu o ovo? Porque fez muito calor e a galinha diminui os ovos quando ela tem muito calor. É mentira, porque calor fez ano passado. No final do ano agora choveu bem, o tempo ficou muito melhor, então as galinhas não reclamaram. Alguém está sacaneando as galinhas, nós queremos encontrar quem é o pilantra que aumentou o ovo tanto. Não é possível, gente. Essa foi a fala de Lula hoje, num evento no interior de São Paulo. Então, o governo, ele ainda fica tentando encontrar bodes expiatórios, né? Alguém para colocar a culpa sobre essa alta dos alimentos. Existem, sim, fatores que fogem ao controle do governo, mas o principal fator é justamente essa questão cambial, é justamente essa questão fiscal do governo. E é nesse ponto que o governo deveria estar atuando, debruçado sobre. O governo, depois que se deu conta de que, de fato, as pessoas não estavam mirabolando, a oposição não estava fazendo estardalhaço à toa, realmente existiu uma insatisfação por conta dos preços nos mercados, bastante tardiamente quando se dá conta disso, vai lá e anuncia medidas. Foi na semana passada, gente. Há quanto tempo a gente está falando da alta dos alimentos? Essas medidas passam a valer hoje, então você zera a alíquota de importação de uma série de alimentos que são considerados aí os mais críticos. Está lá o café nessa lista, o Lula até chegou no início, né, no dia que foi cravada aí essa medida, a anunciar que o ovo também estaria, não está, mas enfim, tem uma série de alimentos importantes inclusos, só que é uma medida, na minha visão, muito mais politiqueira para dar uma sinalização para o mercado e principalmente para os cidadãos do que efetiva de fato. A gente ouviu aqui o presidente da FAEP falando que não acredita que isso deva surtir grandes efeitos, né? E se surtir, não acredita que isso deva ser em curto prazo. Até porque, Rafa, se a gente está falando que o problema central, a raiz desse problema é justamente a questão fiscal do país, esse descontrole de contas, a gente está falando de isenção fiscal. Aonde é que o governo consegue cortar agora na carne, fazer um reequilíbrio das contas? É justamente em isenção fiscal. E a gente tem mais um benefício sendo dado e eu quero ver quando é que vai conseguir tirar, né? Porque uma vez que você dá um benefício no Brasil, você não tira nunca mais. Como é que você vai equilibrar as contas? Cada vez dando mais e mais e mais isenção fiscal. Então, no final das contas, essa medida que sim é importante, sinaliza para o eleitorado de que ele está preocupado em resolver uma questão que é urgente para muitos brasileiros, acaba agravando o problema. O cenário é muito complexo, eu acredito que o Haddad deve estar tendo pesadelos, até porque lá em Brasília, Rafa, as pessoas não têm comentado muito isso, né? Porque foge aí do escopo da preocupação rotineira dos brasileiros que querem saber se vão conseguir fechar as contas de casa no azul ou no vermelho, mas lá em Brasília, principalmente o Haddad, está muito preocupado, por exemplo, com essas sanções do Trump. O que vai acontecer no cenário global, na economia global? Se os Estados Unidos desacelera como indica que vai desacelerar, isso vai impactar todas as economias. E qual vai ser a estratégia do Brasil para lidar com isso? Porque a gente já está numa situação muito complexa sem esse problema, esse novo fator, né, que se insere agora na economia global. Então, chegando aí na reta final desse mandato Lula 3, o cenário não é nada favorável. As pesquisas estão indicando isso, a insatisfação das pessoas que claramente têm perdido cada vez mais esse poder de compra e, claro, não poderiam estar mais insatisfeitas do que atualmente estão, né? Bom, sempre dá.
Mas, enfim, estão muito insatisfeitas, claramente. A gente ainda tem esse novo fator para se preocupar. E as eleições estão batendo a porta. Será que o PT, será que Lula vai ter condição de concorrer, de ser competitivo em 2026? Essa que é a pergunta. Se encontrar o ladrão de ovos, vai resolver o problema? Não sei.